Qual é o maior sonho da sua vida? Hoje eu quero falar de um sonho que é comum para todas as pessoas, pobres, ricos, grandes e pequenos. E esse sonho pode ser conquistado em 3 passos. Esses 3 passos são muito simples de serem dados. Não saia daí que eu vou te explicar daqui a pouco. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sábado, 16 de agosto de 2025. Eu tenho um texto muito bonito para compartilhar com você. Isso se encontra aqui em Êxodo, capítulo 19, dos versos 4 a 6. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, a fim de que vocês possam se achegar a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nessa lição, desse texto de hoje, nós encontramos um sonho comum, que é o mesmo para todos nós. Mas esse sonho não começa com você. Esse sonho termina com você. Esse sonho tem Deus, você e Deus agindo. E eu quero falar do movimento da salvação. A salvação não é uma coisa assim só de hoje, de agora, abrir e fechar de olhos. A salvação é um processo. E eu quero falar para você do movimento da salvação. Você que é empresário, você que é professor, médico, funcionário, dentista, operador, aposentado, o sonho é o mesmo. E Deus quer conceder esse sonho para todos. Esse sonho começa com o que Deus fez. O primeiro passo. São 3 passos. E esse primeiro passo começa com Deus. O que Deus fez, Ele está dizendo no texto o que Ele fez por Israel. Ele os livrou do Egito, tirou da escravidão e os trouxe em liberdade. Alguns pensam que Deus tirou o povo do Egito e o levou para o deserto e depois os levou para Canaã, e isso é tudo. Mas na realidade, do ponto de vista teológico e bíblico, o que Deus fez foi muito mais do que isso. Deus tirou do Egito para levar para perto dele. O grande sonho de Deus é salvar você e é salvar a mim. Deus nos tira do pecado, Deus nos tira das drogas, Deus nos tira da vaidade, do orgulho, de um coração ferido, de um coração arrogante. Deus nos tira das nossas encrencas e confusões, Deus nos livra do ódio, da inveja, do ciúme, e Ele quer colocar a você e a mim perto dEle. Esse é o primeiro passo, o grande passo da salvação. Não depende nada de você, começa com Deus. Se você quer ser salvo dos seus pecados, então o primeiro passo é estenda a mão para Deus. É como se você estivesse se afogando numa água de um rio turbulento e não tem mais socorro, você já está pronto para dar o último fôlego de vida e se entregar, e aí você olha e tem uma mão estendida. Essa mão é a mão de Deus. Ele diz, segura minha mão, basta você segurar, você não tem que fazer nada. Você não tem que dizer, será que eu posso? Será que eu sou digno? Naquela hora não há tempo para isso. Aquele momento é o momento de você dizer, eu seguro. E a hora que você segurar a mão, Ele te tira do pecado. Agora, quando Ele tira você do pecado, Ele está propondo um segundo passo. Mas o segundo passo não depende dele. O segundo passo depende totalmente de você. O segundo passo é o que você deve fazer. O primeiro passo é totalmente responsabilidade de Deus. O segundo passo é totalmente responsabilidade sua, humana. Portanto, a salvação, nesse processo do caminho da salvação, há uma engrenagem que tem que se engatar. E quando isso acontece, o que Deus espera de você não é muito difícil. Ele quer que você seja propriedade dele. Se você se tornar propriedade dele, ele não vai deixar de estender o cuidado dele sobre você. Como ele mesmo mostra, com asas de águia, eu te tirei do Egito. Interessante que
As águias carregam seus filhos e os protege com as suas poderosas e potentes asas. Ela os tira do alto de uma montanha para um outro lugar, para voar com elas um pouco. Os filhotes têm que aprender a sentir a brisa do vento, a emoção de estar voando, estar passando por cima. Mas chega um momento que a águia se assenta no seu lugar, no alto da montanha, e com o seu bico forte e suas garras fortes, ela empurra o filhote, para que ele, sozinho, aprenda a voar. E ele começa a cair no profundo do abismo. E daí ele se lembra que tem asas, e aí ele começa a voar. O que Deus quer fazer com você no segundo passo é exatamente isso. É que você entenda que agora é a sua vez de voar. E o voar na direção e na confiança de que Deus está por trás, com uma grande águia cuidando. Quando a águia percebe que o filhote não está voando ainda, ela dá um mergulho fulminante e ela ainda sustenta o seu filhote nas asas, até o momento que o filhote aprenda a voar sozinho. Deus está esperando da sua parte obediência. Isso tem a ver com você, comprometimento, compromisso. É certo que você vai errar, vai tropeçar aqui, vai tropeçar ali e vai querer desanimar porque você não é perfeito. E o grande erro, o grande problema é você se achar perfeito. Você não é perfeito, você é dependente de Deus sempre. Mas o segundo passo da salvação não depende de Deus, depende somente de você. E você tem que obedecer todos os dias da vida. Assim como obedecemos nossos pais quando eles nos pedem alguma coisa como filhos. E o terceiro passo, o grande passo, é o outro passo divino. Tem a ver com Deus. É uma promessa de Deus. Ele deu o primeiro passo, agora você deu o segundo passo, que é a obediência. Então ele está disposto a te dar a terceira bênção, o terceiro passo. Eu vou tornar você uma grande nação. Eu vou tornar você um reino de sacerdotes. Era essa a promessa de Deus a Israel. Se Israel tivesse cumprido o propósito de Deus desde o início e caminhado no caminho da salvação, Deus teria feito daquela nação a nação peculiar, o povo de propriedade exclusiva dele, nação santa, nação diferente. É por isso que nesse processo da caminhada da salvação, Deus quer te propor mudanças. Deus quer, da sua parte, evidências, transformação, que você agora é uma pessoa diferente na maneira de comer, de falar, de vestir e de se portar. Aí Deus vai completar. O que Deus fez por você não é nada ainda comparado ao que Ele pode fazer. O problema é que muitas vezes nós fracassamos na hora que é a nossa vez. Eu quero encorajar você, e a lição dessa semana vem para encorajá-lo a você não desistir. O segundo passo tem a ver com você. Lembre-se, o primeiro passo, o que Deus fez, o segundo passo, o que você deve fazer, e o terceiro passo, o que Deus fará se você fizer a sua parte. Confia na liderança de Deus, seja um crente fervoroso e você vai conquistar o maior sonho da sua vida, que também é o meu maior sonho, a vida eterna. Siga os 3 passos para a vida eterna. Esse movimento de salvação, nós estamos no processo e Deus vai te dar essa vitória. Vamos orar. Senhor, nos dá a graça de nessa semana crescermos um pouquinho mais na obediência, seguindo os teus passos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?